Bom, pessoal, continuando a explicação, a gente vai falar agora sobre o modelo atômico de Thomson. Então, pessoal, para a gente começar aí, o que a gente tem que entender? Que antes de Thomson teve Dalton, que propôs lá o seu modelo atômico, falando que o modelo atômico dele era indivisível, que era uma esfera indivisível. Aí, após esse modelo de Dalton, veio o de Thomson, que a partir daí ele fez experimentos através do raio catódico, né, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, que descobriu a carga negativa do átomo, o elétron, no caso, e derrubou a teoria de Dalton, dizendo que o átomo ele é divisível sim, e ele é uma esfera carregada com elétrons incrustados no meio, em torno dele, como vocês podem ver nessa figura aqui. Enfim, pessoal, vamos começar a explicação aí. Vou começar falando sobre as principais diferenças entre os modelos de Dalton e Thomson. Bom, a gente tem aqui três diferenças que são as principais, que são a natureza elétrica da matéria. Então, no modelo de Dalton, só existia uma natureza elétrica, que era positiva, que era uma carga positiva, porque Dalton ainda não tinha descobrido o elétron, né, que era a carga negativa do átomo. No modelo de Dalton, o átomo era indivisível, e já nesse de Thomson, ele é divisível, certo? Você pode dividir o átomo. E a terceira principal diferença aqui é a presença de partículas com carga negativa. Então, a partir dos experimentos aqui pelo raio catódico, o Thomson descobriu o elétron, certo? Aí, essa é a terceira principal diferença entre o átomo de Dalton e o átomo de Thomson. Então, pessoal, vou começar a explicar para vocês aqui como que funcionou esse experimento dos raios catódicos e como que o Thomson conseguiu passar esse experimento aí e descobrir a carga negativa do átomo. Bom, ele tinha aqui um tubo construído por esses dois cientistas, Geisler e Crookes. O nome desse tubo é tubo de Crookes, se vocês verem na prova aí, em alguma prova que vocês forem fazer, o nome desse tubo é tubo de Crookes. E o que acontece? Dentro desse tubo existe um gás, certo? Que ele foi exposto a uma alta tensão, uma eletricidade muito forte. E quando ele sofria essa alta tensão, ele saía do polo negativo desse tubo e ia para o polo positivo, gerando uma luz. Então, o que Thomson propôs aí? Ele colocou um gás lá dentro, certo? Ele colocou um gás dentro desse tubo e a partir desse gás ele colocou uma alta tensão, uma alta energia nesse gás. E quando ele colocou essa alta energia dentro desse cátodo e desse ânodo aqui, ele descobriu a carga negativa. E como que ele descobriu? Quando ele aplicou essa energia, a carga do gás estava toda concentrada no polo negativo. E quando ele aplicou essa energia, ela foi toda para o polo positivo, gerando um filete de luz aqui, certo? Ele gerou uma luz e foi direto para o lado positivo, o ânodo, certo? E foi assim que Thomson ele conseguiu descobrir o elétron, certo? E a partir daí, com seus experimentos, ele conseguiu expressar o seu modelo atômico, que foi baseado nesse tubo com raios catódicos. O nome desse experimento do tubo é tubo de Crookes, como eu disse. E o nome desse experimento ao todo é raio catódico, certo? Então, pessoal, essa foi a maior descoberta de Thomson na época, porque ninguém havia descoberto que existia duas cargas, além da carga positiva do átomo, né? Dalton, antigamente, ele fez a teoria do modelo atômico dele e tinha descoberto apenas a carga positiva e tinha dito que o átomo era indivisível, que ele era uma esfera maciça, indivisível, certo?
quando Thomson chegou com a pesquisa desses raios catódicos aqui, ele quebrou a teoria de Dalton, e foi logo dizendo que a natureza elétrica dele, do átomo, é positiva e negativa, que o átomo é divisível e que existe uma presença de partículas negativas que se chamavam elétron nesse átomo. E o modelo atômico dele é baseado nessa imagem aqui, pessoal, nessa imagem do lado aqui, que mais para frente o modelo atômico dele foi chamado de pudim de passas. Por quê? Thomson acreditava que o átomo era uma esfera positiva. Ele era positiva, certo? Tá vendo os sinaizinhos de mais aqui? Ele era positivo, porém tinha os elétrons incrustados nele, como vocês podem ver em verde aqui. Então, o átomo era uma massa positiva, totalmente positiva, e os elétrons ficavam incrustados neles. É como se os elétrons grudassem nessa carga, nessa massa positiva do átomo. Por isso o nome pudim de passas, certo? Os elétrons ficavam sempre distribuídos, pessoal, dentro dessa esfera. E mais para frente vocês vão ver nos próximos modelos atômicos aí que essa teoria de Thomson, ela deu certo até um determinado ponto, certo? Que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas quando um átomo, quando uma carga positiva e uma carga negativa estão muito perto, a tendência delas é se juntar, certo? É ser atraída uma pela outra, né? Uma carga positiva atrai uma carga negativa. Então, o que derrubou o modelo de Thomson foi esse, com a ideia de Rutherford no próximo modelo atômico, certo? Então, esse aqui, pessoal, é o nosso modelo atômico de Thomson, né? Que foi feito a partir dos raios catódicos, baseado nos estudos dos raios catódicos, em que ele descobriu o elétron e criou aí seu modelo atômico. Vou fazer uma breve revisão aqui, pessoal. As três principais diferenças: natureza elétrica da matéria, divisibilidade e presença de partículas com carga negativa, que se chamam elétron, na verdade. O nome do modelo, apelidado aí do modelo atômico de Thomson, era pudim de passas, de natureza divisível, tá, pessoal? Esse modelo atômico você pode dividir, é apenas o modelo de Dalton que ele propôs que o átomo era indivisível, certo? Então, isso aí foi quebrado pelo Thomson. Então, o modelo de Thomson é uma esfera positiva, com os elétrons de carga negativa distribuídos ao redor desse átomo, certo? Então, vocês lembrem aí, sempre que vocês ouvirem uma esfera, uma massa positiva, uma esfera positiva, com os elétrons distribuídos nela, provavelmente vai ser o modelo atômico de Thomson. Provavelmente. Por quê? Porque o modelo atômico de Thomson, pessoal, era uma massa positiva, era um elétron, pensem em uma esfera, como de Dalton, uma esfera, só que ela é carregada positivamente. E ao redor dessa esfera carregada positivamente, tinha os elétrons, certo? Então, esse aí que vocês têm que ter em mente, tá, pessoal? O modelo atômico de Thomson é bastante simples, eles não têm muita dificuldade em entender ele, porque ele, na verdade, é bem simples. Esse experimento com os raios catódicos aqui para Thomson descobrir a natureza da carga negativa aí, que se chamava elétron, ele foi bem simples, porque o tubo de Crookes já existia na época que ele fez o experimento, porque os dois cientistas, Jaisley e Crookes, fizeram um experimento antes dele, e por isso o Thomson ele pegou esse tubo desse experimento dos dois cientistas aí e desenvolveu sua pesquisa descobrindo o elétron. Então, sempre que vocês ouvirem falar de Thomson, lembrem-se que ele foi o descobridor do elétron. Foi ele, através do experimento dos raios catódicos, foi ele que descobriu a carga negativa do elétron, tá, pessoal? Bom, pessoal, no nosso cronograma aí tem para a gente fazer experimentos sobre
modelo atômico de Thomson. Porém, não existe uma forma que eu possa estar fazendo para vocês um experimento que mostre bem o modelo atômico de Thomson, tá, pessoal? Mas eu vou tentar fazer para vocês e vou mostrar para vocês nas próximas aulas aí, certo? Agora na próxima aula agora vai ser exercício sobre o modelo atômico de Thomson, que eu vou passar para vocês. A gente vai resolver junto aqui e com o passar do tempo aí vocês vão ver que o modelo atômico de Thomson é bastante simples e se tiverem alguma dúvida é só chamar a gente aí que a gente tenta resolver. Tá certo, pessoal? Muito obrigado.